Olá, eu sou o Sad Noel de Óleo, seja bem-vindo a mais um vídeo. As pessoas têm camadas, ogros têm camadas, cebolas têm camadas, ogros são como cebolas. É uma coisa interessante de se pensar, porque muitas vezes a gente vê em filmes, séries ou animes que uma pessoa é somente aquilo. Tipo, o personagem ele é maligno, mas ele é só maligno, ele não tem um lado bom. É uma coisa interessante de se explorar no desenvolvimento de um personagem, na personalidade dele, mas a gente não absorve boa parte das coisas que a gente vê na ficção pra gente. Qual é a intenção de ter uma história, de você ver um filme, ver uma série, um anime, ler alguma coisa? Qual é a intenção? Todo autor quer sempre a mesma coisa, ele quer contar a história. De alguma forma ele quer se conectar com as pessoas. Na minha opinião, essa é a principal função de contar histórias, conexão, passar uma mensagem. Citando o célebre Stan Lee, Deus tem. Se você conta uma história que não tem lição alguma, você desperdiçou o tempo de quem leu. Ele falou isso numa entrevista, acho que tem no YouTube essa entrevista. Não era uma entrevista, era um vídeo dele falando. De qualquer forma, é uma frase interessante. E a gente sempre tem o costume, o hábito de julgar a pessoa, tipo, tal pessoa aí, tal coisa. A gente escuta falar. Primeiro, se você escutou tal coisa de tal pessoa, você não sabe. Entende? A pessoa que te contou pode ter ouvido a história de uma maneira muito pretensiosa, ou ela pode estar te contando de forma pretensiosa. Tipo, olha, aquele lá, então ele fez tal coisa, ele é mau caráter. Nossa, aquela lá, ela é muito boa por causa disso, por causa daquilo. Você tem que ter a sua opinião, você tem que construir isso. Não é tipo, fulano falou legal, fulano falou, você tem uma pequena base. Mas e você? O que você pensa? Às vezes chega alguém e fala, nossa, esse filme é horrível, esse filme é maravilhoso. Aí chega lá, pra ver o filme horrível, eu fico, nossa, que filme legal. Ou pra ver o filme maravilhoso, porque o filme ou a série, independente, o que você for fazer com o seu tempo livre tem que ser bom. Você tem todo o direito de ser crítico com o que você consome de entretenimento, porque é o seu tempo de vida, é tempo que não vai voltar atrás. Você gastou 2 horas para ver um filme, e o filme for ruim, é uma coisa negativa. Tipo, poxa, eu queria que o filme fosse bom e ele não é. Mas você tem que saber aonde tal coisa é aquilo que você critica. E é assim também com as pessoas. Tal pessoa fez uma coisa que te desagrade, mas o que ela fez? O que gerou isso? É alguma coisa que ela pensa, alguma coisa que ela sente, alguma coisa que alguém falou pra ela, tudo. Tire o pensamento de que pessoas estão catalogadas em caixas. É uma coisa que infelizmente é um pensamento que a gente tem, tipo, pessoa é isso ou é aquilo. Ou até mesmo com problemas, tipo, eu sou infeliz porque tal pessoa fez isso. Beleza, tal pessoa pode ter feito uma coisa negativa, pode ter te traumatizado, tudo bem, mas não se limite a caixas. Então, eu tive uma discussão sensacional esses dias, onde a pessoa tava com esse negócio, né? Porque você não tem religião por causa disso e disso e disso, é porque a sua história é ruim, né? É a história de vida. É por causa disso, disso, disso. Aí eu lancei uma pergunta muito maravilhosa e eu tive uma resposta mais maravilhosa ainda. Eu perguntei, mas bactéria tem alma? Porque a pessoa tava com a ideia de que tudo que se move tem alma. A pessoa, bactéria tem alma. Eu travei. Você não espera ouvir uma pessoa te jogar essa pérola de que bactéria tem alma, mas beleza. É uma pessoa que tem uma mente mais antiga, pessoas mais que de certa idade já tem essa mentalidade mais antiga, só que queria eu que fosse só elas, que olhassem caixa, caixa, caixa. Não, gente da minha idade, gente menor, tipo, tal coisa, tal coisa.
Mas um hábito que a gente tem que ter é justamente esse: entender, se colocar no lugar do outro, para conseguir ver a camada. No fim, todo mundo é igual. Somos todos seres humanos. Algumas pessoas não têm humanidade, tudo bem? Tá de falar, todo mundo é ser humano, mas e quem fez tal coisa? Tudo bem, a pessoa pode ser uma pessoa ruim, pode ser uma pessoa babaca, mas é sua obrigação como ser humano tentar se colocar no lugar do outro, tentar entender as coisas da perspectiva dele, porque quando a gente não faz isso, fica tudo mais fácil. É mais fácil julgar o outro, porque você não parou para pensar por que ele pensa assim, por que ele se sente de tal forma quando eu falo tal forma, por que tal pessoa tá brava comigo, sendo que eu fiz uma coisa que não era para ela ficar brava. Da mesma forma, por que que eu tô bravo com tal pessoa que fez uma coisa tão à toa, tão banal? Por que eu me sinto ruim com isso? Por que eu me sinto ruim se alguém não me chamou para ir em tal lugar? Porque eu gostaria que tivessem me chamado? Porque eu me senti excluído? Eu me senti descartável? Tente achar a raiz do seu sentimento, do seu pensamento. Perspectiva. Se você tem a perspectiva do problema, cara, você tem metade do problema solucionado. As coisas não são uma coisa só, pessoas não são uma coisa só, e os problemas são causados por pessoas. Então o problema não vai ser, é só fazer isso e acabou, yeah! Não! E se você não ir até a raiz, você não vai entender direito o que causou. Você não vai entender o que causou, pode acontecer de novo. E se fez ruim uma vez, pode fazer ruim outra vez. E se você replica, se você continua um comportamento que te faz mal, você só está continuando o ciclo que te machucou, e é sua responsabilidade. Se você vê um exemplo de alguma coisa ruim, uma pessoa fazendo uma coisa ruim, você tem a capacidade de intervir e você não faz, é sua responsabilidade. É tanto culpa sua quanto de quem faz. Então, é basicamente isso. Pensem mais, tentem sentir mais pelo ponto de vista do outro. Ninguém é um monstro. Ninguém, entre aspas, a gente sabe aqueles exemplos básicos, mas a maioria das pessoas não é. E nem você. Você é bom, você é especial, você é importante. Não deixe ninguém te dizer o contrário disso. Ok? Esse é o papo que eu queria ter hoje sobre camadas das pessoas. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o seu like e pode se inscrever no canal se for da sua vontade. Se você pensar, poxa, como ele se sente fazendo um vídeo pro YouTube e não recebendo like, começa o seu exercício por aí. Muito obrigado.